eu vim te ensinar os 7 passos em uma orientação nutricional com a tia Nutri, Elane Sena. Sou nutricionista infantil e comportamental e nesse vídeo vou te ensinar um passo a passo de como você ajudar o seu filho a comer de tudo de forma saudável. Esse tema ele é extremamente relevante, porque ele é uma trilha passo a passo de como você vai aplicar essas orientações no seu dia a dia, na rotina alimentar com o seu filho. E você precisa entender que por mais que sejam dicas, 7 dicas, você precisa aplicar na rotina alimentar todo dia, um dia após o outro, sempre entendendo qual a necessidade do seu filho, por que ele fala o eca, o nojo, o prato. Então, o seu filho ele é o único que vai despertar determinados comportamentos relacionados à alimentação diferente. E por isso que eu trago aqui a importância de você investir e priorizar esses 7 passos. Você vai pegar um caderninho e vai anotar um por um, porque ele é uma trilha onde você vai caminhar um dia após o outro, um trabalho de formiguinha, para concretizar esse tão sonhado objetivo de ver o seu filho raspando o prato, comendo de tudo. Em qualquer local que vocês estejam juntos, ele está aí comendo e não dando nenhuma situação desconfortável para você, que muitas vezes trabalha toda aquela alimentação de ofertar os melhores alimentos para o seu filho, gastou um tempo, uma dedicação, e quando você oferta ou dá para o seu filho, ele recusa, ele não quer. Isso muitas vezes acaba sendo frustrante para muitas mamães que têm toda essa dedicação aí na rotina alimentar do seu filho. E muitas mamães acabam confundindo o que seriam esses 7 em 1, que no caso seriam essas 7 dicas em uma orientação nutricional. É como se fosse um mapa. E muitas vezes nesse processo da seletividade alimentar você se encontra perdida. Muitas vezes já tentou fazer de tudo e seu filho não aceita. Já pegou dica de fulano, de ciclano, da família, de todas as pessoas ao seu redor, da sua rede de apoio. Já tentou fazer várias estratégias que viu aí nas redes, na internet e não tem sucesso. E é isso que eu quero frisar aqui nesse vídeo, é te orientar, você pegar esse mapa e aplicar todos os dias diante da rotina alimentar do seu filho. Porque quando você exercita juntamente com o seu filho a importância do comer, de comer determinados alimentos que são irrecusáveis atualmente, é claro, trabalhando toda a questão da sensibilidade que o seu filho apresenta, se essa sensibilidade tem uma rigidez de pensamento, de comida específica, de uma marca específica, e conforme esse mapa, que é o passo a passo do 7 em 1, você vai aplicar dia por dia. E é algo extremamente importante, só tem benefícios incríveis em termos de ser transformador, de alavancar aí as possibilidades, de você incentivar, instruir o seu filho, que ele tem esse potencial de se dar a oportunidade de provar um determinado alimento, de descobrir através do tato, do cheiro, do visual do alimento. Então, são várias características que vão influenciar o seu filho a comer determinado alimento que hoje para ele é recusado. E o porquê eu gosto sempre de trazer aqui a questão de não comparar. Você às vezes tem dicas, orientações que você pega nas redes sociais, na internet, tenta aplicar com o seu filho no dia a dia e muitas vezes é uma tentativa sem sucesso e aí volta a estaca zero, né? Vai recomeçar tudo novamente, montar outras estratégias e muitas vezes essas estratégias nem sempre vão aí serem bem sucedidas pelo seu filho de querer comer tudo. E é onde eu trago a questão da comparação. Muitas vezes você tem o seu filho que tem determinadas características de recusa alimentar e você acaba comparando ele com outras crianças que também apresentam essa recusa. Porém, como eu sempre menciono, a sua criança, cada criança ela é única e o seu filho não poderia ser diferente. Assim como esse 7 em 1, ele tem toda uma adaptação à rotina alimentar do seu filho, a característica de questão comportamental, como ele se relaciona com os alimentos. E por isso não é permitido nesse 7 em 1, que é o mapa, a questão do comparatismo, da evolução de uma criança com a outra. Você precisa se concentrar
em todas as habilidades que seu filho possui, em todos os porquês ele recusa determinado alimento, em vários sentidos, que muitas vezes não é só um sentido que vai contribuir com a recusa alimentar, às vezes existem outros. E é muito importante você entender que se é os 7-1, passo a passo, como eu sempre estou falando, é porque você tem que seguir rigorosamente todas as orientações e sempre aplicando com a realidade da rotina alimentar do seu filho. Mas claro, estruturar uma rotina alimentar também é extremamente importante para trazer aí todo o seu benefício e esse mapa realmente funcionar, com que seu filho favoreça aí um comer melhor, construa um bom relacionamento com os alimentos, que ele coma de tudo de forma saudável. Então, vocês precisam entender o benefício e dar um devido crédito a esse mapa, a esse passo a passo que eu estou ensinando aqui. E é tão vantajoso você aplicar esse passo a passo porque você já entende onde você se encontra hoje e onde você deseja que seu filho chegue, em termos do comer de tudo de forma saudável. E como será esse processo? Então, é um dia após o outro. E as vantagens são inúmeras, porque o seu filho comendo de tudo, você não vai ficar tão pressionada ou ter no seu dia a dia a questão da autocobrança. Meu filho não come, eu tenho uma parcela de culpa, eu não sei o que fazer, eu já tentei de tudo. Essa questão da frustração, você acaba tendo prazer ainda mais de preparar um alimento para o seu filho, de sair e não ter esse pensamento, vamos ao restaurante, vamos viajar, será o que meu filho vai aceitar comer, será o que é que ele vai comer, será que naquele local que a gente vai tem o que ele goste? E na escola, muitas vezes, não, eu vou enviar meu filho para a escola e já sei que ele está comendo de tudo, não vai botar nada na lancheira, vai botar um ou outro alimento, mas eu sei que ele lanchou super bem. Ou então mesmo a rotina do dia a dia. Meu filho, você coloca a comida no prato, seu filho aceita bem, come os alimentos que que faz parte do hábito alimentar da sua família. Você não vai precisar mais fazer comidas diferentes naquela mesma refeição, porque você já trabalhou esse passo a passo e entendeu as vantagens que ele vai trazer aí nesse aumento de repertório, nessa aceitação alimentar, inclusão de alimentos saudáveis e alimentos in natura, e sem contar a diminuição de idas e vindas aos hospitais. Vocês vão evitar a questão de carências nutricionais, que muitas crianças que apresentam seletividade alimentar apresentam carência nutricional, e quantas mães vão observar já está com diversas outras doenças associadas além da carência nutricional, que ela é um sintoma, né, que vem aí o corpo dessa criança gritando, dizendo que está precisando de nutrientes e muitas vezes não é observado a tempo, e aí apresenta o surgimento de diversas doenças, principalmente anemia, tem a questão de queda de cabelo, fraqueza, também tem a questão dessa criança estar aí mais susceptível à presença de bactérias, de fungo, a imunidade sempre baixa, né? Uma criança que tem frequências de gripe, resfriados. Então são inúmeras situações que, caso você não aplique esse 7-1, você pode aí ter uma piora na recusa alimentar do seu filho. E você, mamãe, pode estar se questionando: tia Nutri, mas qual é o melhor momento para me aplicar esse passo a passo, esse 7-1? Você precisa aplicar a partir do momento que você identificou que o seu filho está recusando determinado alimento, determinados grupos alimentares. Por exemplo, meu filho não aceita feijão em nenhum dos demais alimentos dos grupos das leguminosas, que contempla aí o feijão como um deles. E aí já sinalizou o alerta, você precisa aplicar esse passo a passo. Sempre você vai identificar a recusa alimentar diante da frequência, se está se tornando com muito mais frequência. Meu filho vai para a escola de segunda a sexta, então ele está recusando sempre um alimento, volta ao lanche, muitas vezes ele não come toda a refeição, está sendo o mais frequente possível, ou ele está deixando somente um alimento específico, ele tem um comportamento de empurrar o prato, de dizer eca, que nojo, às vezes tem a ânsia de vômito,
Por ver esse determinado alimento, ao tocar, a questão do cheiro já é algo que impacta no comer dessa criança. Então, sempre vocês observem esses sinais que seu filho sempre está emitindo e diante dessa emissão de sinais, vocês já busquem aplicar esse passo a passo. Atualmente, só para vocês observarem o benefício desse passo a passo do 7-1, muitas mamães no qual fazem acompanhamento dos seus filhos com a terapia alimentar com a tia Nutri, no qual aplicam, e sempre direcionam a importância desse passo no dia a dia. Então, tem crianças que muitas vezes só aceitavam uma marca de biscoito específica. Então, trabalhamos aí alguns métodos, alguns passo a passo desse 7-1 e essa criança começou a aumentar esse repertório de biscoitos, não aceitando somente uma marca específica. Muitas vezes também tem crianças que são acompanhadas pela tia Nutri que só aceita carnes de um tipo, de uma preparação específica, somente carnes fritas. E essa criança já passou por uma estrutura de rotina alimentar. Trabalhamos aí em conjunto, tanto profissional como a mãe em casa, com esse espaço do 7-1, trabalhando uma oferta maior da carne em outras preparações, juntando alimentos que essa criança gosta, que essa criança está familiarizada e aceita super bem. Então, são exemplos transformadores no qual o método 7-1 fez aí alguma ação benéfica em melhorar a aceitação alimentar dessa criança e favorecer aí que essa criança coma de tudo e de forma saudável. Passo número 1. A alimentação é, acima de tudo, um gesto de cuidado e carinho. Olha o preparo dessa refeição, um lanche ou um café da manhã, com toda a ludicidade, criatividade, alimentos simples e que seu filho pode aí escolher comer determinados alimentos, muitas vezes utilizando a criatividade com alimentos esses que seu filho recusa, que temos aí a presença de um verdinho nesse prato. Para algumas crianças, é um alimento que essa criança já apresenta esse recuso, o famoso ECA. Então, inovei nesse cuidado e carinho para apresentar esse alimento recusado. Passo 2, deixando claro que comida não é uma moeda de troca, que você precisa sempre priorizar um passeio, um brinquedo ou algo do tipo para favorecer e incentivar o seu filho a comer de tudo de forma saudável. Comida é algo muito além de uma recompensa, de um prêmio. E todos os alimentos possuem sua importância na vida do seu filho. Os pais ou responsáveis são sempre o melhor exemplo para ensinar o seu filho que os alimentos são tão importantes em sua vida, para acompanhar todo o processo de crescimento e desenvolvimento em toda a faixa etária. E como as crianças nos observam, olham nossa rotina alimentar, nosso comportamento, a forma que nos relacionamos com os alimentos, e isso é observado todos os dias. Passo 4, refeições sem distrações. Muitas vezes seu filho precisa de um afeto, de um carinho, de uma aproximação, de um chamego, justamente para aproximar ele desses alimentos que estão tão desconfortáveis e tão recusados. E muitas vezes tem a presença do novo. E é importantíssimo sabermos de que forma lidar com cada criança, porque cada ser vivo tão pequeno é único e muitas vezes precisa desse estar presente de corpo e alma em cada momento das refeições e sem utilizar as telas. Tia Nutri sabe o quanto pode ser difícil, mas não é impossível de você fazer uma refeição tão leve, prazerosa e criativa sem a presença das telas. O quinto passo, se sua criança não estiver com fome, não precisa forçar a comer, não force. Porque esse comportamento de forçar piora a recusa alimentar, a seletividade severa, e isso corta a confiança que seu filho vai construir ainda mais nesse momento tão desconfortável, com a presença de alguns alimentos novos, com a presença de alimentos que muitas vezes têm uma textura que essa criança não se sente confortável em pegar, em ver, em colocar na boca. E por isso precisa ser bem observado. Será que falta de apetite, esse não comer determinado alimento está sendo com muita frequência, está sendo em todas as refeições? E por isso observe bem qual o contexto da recusa alimentar seu filho se encontra.
Observe se seu filho realmente não quer comer aquele alimento específico ou ele não quer comer todo o conjunto daquela refeição. E sempre tenha a carta na manga de plano B, outras estratégias. Claro, não substituindo esses alimentos básicos, in natura, alimentos saudáveis, por alimentos industrializados, ricos em açúcar, gordura, sal e entre outros. Sempre observe a forma que você está incentivando seu filho a comer de tudo de forma saudável. Se essa forma está sendo criativa, seu filho está tendo esse hiperfoco em você, nos utensílios que você está utilizando. O sexto passo é a alimentação consciente, uma questão de rotina. Muitas vezes, uma criança com seletividade alimentar, nem sempre ela vai aceitar todos os grupos alimentares daquela refeição específica, mas você pode incluir alimentos que muitas vezes já faz parte do hábito, sua filha já, ou seu filho já aceita, e mesclando com alimentos novos. Muitas vezes é uma textura diferenciada naquele prato, uma menor quantidade, e aos poucos você vai introduzindo os alimentos que são recusados, dentre os diversos grupos que nós temos à disposição, como também as diversas possibilidades em termos de receitas, de preparo diferenciado, de textura, e muitas vezes isso vai ser preciso ser praticado dia por dia. É uma rotina, um trabalho de formiguinha que precisa ser exercitado. É um exercício diário, você incluir novos alimentos na rotina alimentar do seu filho e fazer com que ele coma de tudo e de forma saudável. Tudo isso trabalhando muito a alimentação saudável, de forma equilibrada, uma alimentação que seja consciente. Não adianta nada você incluir vários alimentos se seu filho não vai aceitar. E vamos para o sétimo passo, prato colorido. Muitas vezes a sua criança pode achar estranho aquela marmita, aquele prato com diversas cores, porém precisa se fazer parte do hábito alimentar do seu filho. A rotina com alimentos novos, a rotina com a inclusão de alimentos coloridos, de diferentes cores, mesmo que seja uma quantidade menor. Com a inclusão de diversos utensílios que chamem a atenção do seu filho. E o prato colorido faz total diferença, porque quanto mais cores de alimentos naturais in natura, entendemos que tem uma variedade alimentar de grupos e também uma quantidade satisfatória de nutrientes para nutrir e atender às necessidades básicas do seu filho em termos de saúde e qualidade de vida. E é extremamente importante você ter esse diálogo e a inclusão de um prato colorido. E esse foi mais um vídeo da Tia Nutri. Espero que vocês tenham gostado desses 7 passos. Procurem aplicar no dia a dia da alimentação, da rotina alimentar do seu filho.